Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Flamengo campeão da Copa do Brasil e um título com muita influência de Felipe Luiz. Temos que falar sobre isso. Antes, deixar o like, se inscrever no canal. Aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link. Nesse link te leva direto para baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística e futebol, acompanhamento de jogos e resultados em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. Você consegue baixar totalmente de graça e também usar totalmente de graça, tá? É o aplicativo que eu uso aqui nos meus vídeos. Isso pode estar à sua disposição também. Estou gravando esse vídeo logo depois de sair do ar aqui da cobertura da Copa, do título da Copa do Brasil do Flamengo. O Flamengo já havia vencido no Rio de Janeiro por 3-1, venceu também na Arena MRV por 1-0, ou seja, ganhou os dois jogos da decisão. E foi muito superior ao Atlético nos dois jogos da decisão. É curioso da gente olhar, porque se a gente pegar aquela... Eu vou deixar aqui aquele gráfico que vocês já estão acostumados que eu uso aqui, que eu tiro lá do SofaScore, do momento do jogo, as barrinhas verdes e azuis. Aqui as barrinhas verdes representam as ações ofensivas do Atlético, as barrinhas azuis representam as ações ofensivas do Flamengo. Você vê que o Atlético teve mais as ações do jogo, né? Aqui estão, ó, você vê aqui as estatísticas, né? Você vê aqui as barrinhas, cada barrinha verde desse é uma tentativa do Atlético. Então o Atlético teve mais a bola, o Atlético teve mais com a bola no campo do adversário, mas mesmo assim quem foi mais perigoso no jogo foi o Flamengo. O melhor jogador em campo, pelas notas do SofaScore, foi o Everson. O Everson, goleiro do Galo, com nota 8,7. Foi o melhor jogador em campo. Então, mesmo com o Atlético Mineiro tendo mais a bola, se a gente pegar aqui as estatísticas, 67% de posse. O Atlético Mineiro tendo mais finalizações, e mesmo assim bem pouquinho, 19-18, estatística lá do SofaScore, o Flamengo foi bem melhor que o Atlético no jogo de hoje também na Arena MRV. Já tinha sido no jogo do Maracanã, e hoje também foi. Inclusive essa estatística que eu estou deixando aqui, que eu também peguei lá no SofaScore, grandes chances de gol, 7 para o Flamengo, 2 para o Atlético. Grandes chances só. O Flamengo teve 7, o Atlético teve 2. É lógico, a gente tem que considerar. A vantagem que o Flamengo tinha, podendo perder por um gol de diferença, obrigou o Atlético a sair no segundo tempo, e o Flamengo teve, no segundo tempo, pelo menos umas 4 chances para fazer gol, acabou fazendo um só. Mas já no primeiro tempo, com o jogo ainda dentro de uma normalidade, as melhores chances do primeiro tempo foram do Flamengo. No primeiro tempo, o Atlético tem a falta cobrada pelo Hulk, que foi no meio do gol, o Rossi bateu roupa ali, mas depois pegou. E depois tem uma jogada ali de um bate e rebate que na última hora acho que o Léo Pereira salva. No primeiro tempo, só. O Flamengo teve a finalização do Gabigol, que o Everson tirou com o ombro. Depois ele teve a cabeçada do Arrascaeta no peixinho. Depois ele teve uma finalização, a batida cruzada do Gabigol, que poderia ter achado o Arrascaeta no segundo pau. E teve a finalização do Alexandre, que o Everson pegou e fez uma defesaça. Tudo isso só no primeiro tempo. Então, o Flamengo foi bem melhor que o Atlético nos dois jogos. Bem melhor. No jogo da volta, acabou ganhando com um belo gol do Plata. E na prática, o Atlético, até nos números do SofaScore, teve 2 chances de gol. Uma delas, segundos antes do gol do Plata, né? Ou no contra-ataque do gol do Plata, uma bola ali que o Rossi cortou mal, tirou errado de soco, a bola sobrou, acho que o Allan Kardec furou e depois o Léo Pereira salvou de novo ali, quase que em cima da linha. E na sequência desse gol, na sequência desse lance, o gol do Flamengo, primeiro numa bela tirada do Wesley de cabeça, depois o Bruno Henrique, muito esperto, o Bruno Henrique entrou muito bem no jogo, inclusive vamos falar sobre isso no que diz respeito ao Felipe Luiz. Então, aí o Bruno Henrique conseguiu se antecipar ao choque do jogador do Atlético, um tapa na frente, e depois uma metida de bola para o Plata, que entrou no segundo tempo também para ajudar a marcar pelos lados ali. Ele foi muito bem no lance, deu um drible no Saravia e depois uma finalização de pé direito perfeita por cima do Everson
para fazer 1-0, ou seja, o Flamengo ganhou os 2 jogos, ganhou a ida e ganhou a volta inquestionável. E aí a gente tem que falar do Felipe Luiz. Tem muita coisa para a gente falar da final da Copa do Brasil. Eu vou falar de Gabigol na segunda-feira, né? Para quem não sabe, o Gabigol anunciou que está deixando o Flamengo no fim do jogo. Teve ali uma pegada de Cristiano Ronaldo naquela final da Champions de 2018, quando ele diz que estava deixando o Real Madrid ainda no gramado do Estádio Olímpico de Kiev. O Gabigol fez a mesma coisa, mas sobre o Gabigol eu vou falar no vídeo de segunda-feira. Hoje eu queria falar aqui do título e aí eu vou ter que falar do Felipe Luiz. E assim, que começo de carreira fantástico do Felipe Luiz, né? E não é porque foi campeão, não. Não é porque foi campeão, não. Se por um acaso o Atlético tivesse virado hoje, eu continuaria dizendo, porque eu tô olhando aqui o nível de acerto do Felipe Luiz em leitura de jogo. Eu tenho muito receio em ficar cravando coisas assim no futebol, porque o futebol ele tem leituras tão difíceis, mas eu arriscaria muita grana de que o Flamengo não tinha nenhuma chance de ser campeão se tivesse continuado com o Tite. Nenhuma, zero. Era um trabalho muito ruim, muito ruim. E o Felipe Luiz na coletiva depois do título foi muito cortês ao dizer que o trabalho do Tite era excelente, que ele recebeu um trabalho excelente. Não é verdade, Felipe Luiz. Aí você está faltando com a verdade, mas tudo bem. Não vou entrar nesse debate não, que talvez se eu estivesse na tua situação eu faria a mesma coisa, mas não é verdade, o trabalho do Tite não era excelente, muito longe disso. E o Felipe Luiz ele tem muita participação na transformação desse time do Flamengo, né? Assim, incrível como em 2, 3 treinos ele conseguiu mudar a postura do time, a postura enquanto entendimento de futebol, de deixar de ser um time para atacar de uma forma posicional, para ser um time que aceita correr risco, que se movimenta o tempo todo, que procura a bola o tempo todo, que procura oferecer condições de desfecho de jogada o tempo todo. Mudou a forma de marcação do time, mudou a forma do time ser mais agressivo, de subir essa marcação da linha ofensiva, a linha defensiva se marcar lá no alto. Hoje não aconteceu por razões óbvias, o Felipe Luiz até falou sobre isso no pós-jogo, né? Era um Atlético precisando, então a tendência natural era o Atlético empurrar o Flamengo para trás, mas o Flamengo da marcação alta, da linha de defesa alta, foi uma coisa que o Felipe Luiz conseguiu mudar e rapidamente. E o Felipe Luiz da leitura de jogo. O Felipe Luiz na Copa do Brasil comandou o time em 4 partidas. Em 4 jogos. E nos 4, vou colocar nos 4, as mexidas dele deram muito certo. Começando lá no jogo do Flamengo no Maracanã, em que ele volta com o Gabigol, e aquilo ajuda a melhorar o time. O Gabigol já tinha jogado melhor do que vinha jogando contra o Corinthians no Maracanã. A mexida na arena, na Neoquímica Arena, a mexida de tirar o Gabigol para botar o Fabrício Bruno quando o Bruno Henrique foi expulso, deu muito certo. E olha que eu estava comentando o jogo no Arquibancada TNT Esportes na hora, e eu achei que não fazia sentido, e fez muito sentido. As escolhas dele, de Everton Araújo, efetivar o Everton Araújo como titular, e de vir com o Gerson de segundo volante no jogo do Maracanã na final, deu muito certo, mas muito mesmo, porque os 2 pontas de muita intensidade de marcação, Michael de um lado e Plata do outro. Plata no Maracanã fez um jogo ruim, com a bola, sem a bola ele foi perfeito, e o Gerson por dentro, é uma escolha, o Gerson jogar de segundo volante, foi uma escolha para qualificar a saída de bola do Flamengo. Inclusive o lance do primeiro gol, o gol do Arrascaeta no Maracanã, é fruto disso. Se talvez não tivesse o Gerson ali, talvez fosse o Pulgar, se pudesse, né? O Pulgar estava suspenso, talvez aquele gol não sairia para a arredondada que o Gerson deu pro Wesley arrancar. E hoje,
no jogo da Arena MRV, o Felipe Luiz engoliu a tática do Milito, mas engoliu. Assim, o Atlético não conseguiu criar, o Atlético conseguiu ter volume pelos lados, mais do que teve no Maracanã, mas o Atlético não conseguiu ser criativo. O Hulk até saiu da área, trabalhou um pouquinho melhor ali, mas aí quando ele estava fora da área não tinha ninguém dentro da área. Paulinho muito mal. O Arana fez uma final tétrica. O Arana fez uma final preocupante, inclusive pensando em seleção brasileira. O Arana foi péssimo nos 2 jogos. Então, e fruto disso, e no segundo tempo, as 2 mexidas do Felipe Luiz acabaram com qualquer chance do Galo crescer no jogo. Qualquer chance. Repito, primeiro tempo, o Galo teve 2, se você considerar a falta do Hulk, 2 chances de gol. E no segundo teve uma, que foi o bate-rebate lá. Só. Chance mesmo? Só. E no segundo tempo, o Felipe Luiz com leituras. Primeiro, tirar o Gabigol e botar o Bruno Henrique. Vi muita gente cornetando o Felipe Luiz no intervalo. E ele estava completamente correto. Até disse que talvez fosse o ideal tirar o Gabigol no primeiro tempo, mas ele deixou para o intervalo. E aí o Bruno Henrique, seja para ganhar a bola pelo alto, seja para segurar um pouco mais a bola. O Gabigol não faz isso, gente. O Gabigol não segura a bola lá na frente, ele é outro tipo de jogador. Seja para desvio de cabeça pela altura, seja para segurar a bola e seja para atacar profundidade, essa troca foi perfeita do Felipe Luiz. E a outra, quando o Milito veio com a tática que eu imaginava que talvez o Milito viesse desde o início, que era botar o Allan Kardec e ficar jogando bola na área, a pobreza do futebol do Atlético foi isso, botou o Allan Kardec jogando bola na área, e aí o Felipe Luiz matou com isso em quantos minutos aqui? Deixa eu só conferir. Felipe Luiz matou isso com 14 minutos do segundo tempo, quando ele tira o Arrascaeta e bota o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno matou as chances do Allan Kardec escorar a bola, fazer pivô, ganhar no alto. Todas as bolas que o Allan Kardec cabeceou, ele estava completamente desequilibrado. Então, assim, mexidas do Felipe Luiz. Ele botou o Fabrício Bruno, abriu Bruno Henrique de um lado e Plata do outro, e trouxe o Gerson para trabalhar por dentro, naquela função do Arrascaeta. Sem bola, o Gerson apoiava a construção por dentro, com bola ele dava uma esticadinha para ter o Plata e o Bruno Henrique entrando em diagonal. E assim, o Flamengo foi tendo chances. Repito, o Flamengo teve 4 chances claras de gol no segundo tempo e até fazer o gol. Então, assim, o começo, eu não sei, de novo, eu não sei qual vai ser o desfecho da carreira do Bruno Henrique, do Felipe Luiz. Não sei. Se o Felipe Luiz vai ser técnico brasileiro de elite na Europa, se o Felipe Luiz vai treinar a seleção brasileira, eu não sei. Mas o início do Felipe Luiz treinador é algo impressionante, algo surpreendente. Eu falei no meu vídeo que achava arriscado ou achava muito antecipado efetivar o Felipe Luiz, que talvez fosse colocar de interino, talvez, mas acabou sendo uma decisão certíssima do departamento de futebol do Flamengo, que eu critico demais, e não tenho nenhum problema de criticar, mas quando acerta não tem nenhum problema em elogiar, gente. Comigo, o meu tipo de trabalho fez algo bom, eu elogio, fez algo ruim, eu critico, não tenho torcida aqui. Achei que era algo muito antecipado efetivar o Felipe Luiz, e se mostrou uma decisão corretíssima. Que início de trabalho do treinador. No fim, Flamengo campeão da Copa do Brasil, com uma baita trajetória, né? O Flamengo eliminou Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro. Os 3 decidindo fora de casa. O outro adversário foi o Bahia, que agora nem faz um ano tão bom, mas na ocasião lá a sensação era de um ano muito bom do Bahia. Então, é uma trajetória de Copa do Brasil sensacional, 60% dela com o Tite, 40% dela com o Felipe Luiz, mas esses 40% só aconteceram por causa da troca do treinador. Então, é um início de trabalho, é um primeiro título do Felipe Luiz como profissional, no futebol profissional, né, como técnico profissional, mas que vai ficar para sempre
muito marcado, porque é um título muito, muito, muito com a cara e com a influência do Felipe Luiz. O Flamengo não ganharia se não tivesse trocado de treinador, e o Flamengo não ganharia se tivesse trazido um treinador com medo de arriscar, com receio, com pensamento em administrar. O Flamengo ganhou porque o Felipe Luiz trouxe essa busca pelo risco, essa busca por trazer o DNA do Flamengo como clube e desse time em particular. Então, Felipe Luiz, para mim, é o nome desse título. Tem outros nomes para falar, né? O Gerson levantou o título como capitão, a taça como capitão, pô, muito merecido. O Gerson é o melhor jogador do Flamengo no ano. Que jogador, cara, que jogador. Só pode ser, quem questiona o Gerson estar convocado na seleção brasileira e deve ser titular, pelo que aconteceu na última data FIFA, não deve no que eu estou dizendo que provavelmente será titular, só tem duas possibilidades. Ou ele não vê jogo, ou tá falando isso porque ele é jogador do Flamengo. Assim, que ano do Gerson. Os dois zagueiros, isso é outra coisa do Felipe Luiz que tem que falar também. Obrigado, olhei aqui os zagueiros e lembrei. O Flamengo do Tite era uma água nas bolas paradas defensivas. Uma água. Qualquer um fazia gol no Flamengo, qualquer um levava perigo. E hoje o Flamengo, aliás, nos dois jogos, o posicionamento do Flamengo em bola aérea, tanto no Maracanã quanto foi perfeito. O que cortaram de bola, Léo Ortiz, Léo Pereira, depois Fabrício Bruno, o Wesley. O lance do gol do Plata começa num corte de cabeça do Wesley. O posicionamento do Flamengo em bola parada defensiva é outra coisa do Felipe Luiz, né? Então os dois zagueiros muito bem, Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandre entrou, caiu como uma luva. O Everton Araújo, que surpresa, né? O Flamengo que no ano passado efetivou o João Gomes, e no ano passado não, em 22, né? Efetivou o João Gomes, e o João Gomes foi um dos segredos do Flamengo do Dorival que deu certo. O Everton Araújo aparecendo aí, né, num nível absurdo. Teve os gols do Gabigol no jogo de ida, no jogo do Maracanã, muito importante. Teve os gols do Bruno Henrique ao longo da campanha, né? Ele faz os 2 gols contra o Bahia, por exemplo, o jogo lá da Arena, na Arena Itaipava, não é mais Itaipava, né? Na Casa de Apostas Fonte Nova. O gol foi importantíssimo, o Flamengo estava tomando um calor do Bahia naquele jogo, mas eu queria falar, para mim, o melhor jogador das duas finais, dos 2 jogos finais. Não tem esse prêmio, se fosse igual à NBA, que tem o MVP das finais, quem melhor jogou nas finais, foi o Wesley. E que crescimento, né? Que crescimento. O Wesley foi fantástico nos 2 jogos. Fantástico. Jogou demais no Maracanã, jogou demais hoje. Um jogador que ia sair, acabou não saindo, né? O Flamengo não parece que não fez muita força para vender o jogador e tudo, e ficou. E foi um jogador importantíssimo também nessa reta final. Então, assim, falar do goleiro Rossi, algum susto aqui e ali, mas importante também. Então, assim, tem muito jogador que merece ser citado nessa campanha da Copa do Brasil. Mas eu queria citar o Felipe Luiz, para mim a influência maior desse título, e falar do Wesley também, que para mim foi o melhor do time nos 2 jogos, o melhor da final, né? O melhor dos 2 jogos da final. É isso, Flamengo campeão da Copa do Brasil, 5º título, iguala ao Grêmio, na frente dos 2 só o Cruzeiro, que tem 6 títulos, e Flamengo agora de novo retorna a Libertadores. Tem que ver o que vai fazer nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Qual o nível de interesse que vai ter no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, Flamengo... Aliás, o próximo jogo é também contra o Atlético, né? O próximo jogo é Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Tem que ver o nível de estresse que vai ter esse jogo, né? Porque teve confusão. Nesse momento, o Flamengo está a 10 pontos do Botafogo, né? O Botafogo tem 68, o Flamengo tem 58. Tem um jogo a menos. Se ganhar o jogo a menos, vai para 61. Então ficaria 7 pontos atrás. Faltando 5 jogos, é muito, muito, muito improvável. Ou seja, o realístico, o futebolisticamente realístico é que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro, não vai conseguir chegar. Até não só pelo que o Flamengo vai fazer, mas principalmente pelo que o Botafogo está fazendo. Então,
talvez até pensar em ganhar mais um jogo aqui, outro ali, e dar férias antecipadas para os jogadores, né? Eu faria isso. Eu pensaria fortemente em fazer isso, porque, inclusive, o calendário do ano que vem, vai ser tema de vídeo aqui, deve começar no dia 8 de janeiro. Então, pensar nisso aí também, porque, de fato, agora, né, o Campeonato Brasileiro tem 6 jogos ainda, mas, enfim, não sei qual o nível de interesse ou nível de produtividade que o Flamengo vai colocar no Campeonato Brasileiro. Ganha a Copa do Brasil, nesses últimos 6 anos, de 2019 para cá, ganhou 2 de cada título, né? Ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Brasileiros e ganhou 2 Copas do Brasil. E agora vai pensar aí num momento importante do Flamengo. Tem eleição no dia 9 de dezembro, para ver o que o Flamengo vai fazer lá. Mas, independentemente disso, o técnico o Flamengo já tem, Felipe Luiz. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Aqui embaixo também você vem para baixar o app do SofaScore. Viu quanta coisa eu uso no SofaScore? Também você pode usar totalmente de graça. Você não baixa nada para usar, não baixa nada não paga nada para usar, não paga nada para baixar. Primeiro comentário do vídeo tem um link, clica no link, faz o download. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.